Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos nos colocar em pé, por favor. Nós vamos fazer a leitura do texto de Efésios, capítulo 2. Efésios 2, nós vamos ler dos versículos 1 a 10, para começarmos o nosso culto. Depois nós vamos orar e pedir que Deus venha nos abençoar. Nós estamos nesse período de férias, e o período de férias, muita gente viaja, né? E a gente sente a falta de muita gente, mas graças a Deus por nós que estamos aqui, vamos adorar o nosso Deus nessa noite. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, aí eu vou pedir para os irmãos lerem os versículos pares, que esta é uma edição diferente do que a maioria tem, então os irmãos acompanhem aqui na tela. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, a palavra de Deus diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades do Espírito que agora opera, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vamos ler novamente todos juntos, versículos 8 e versículo 9. Texto bem conhecido da palavra de Deus, vários de vocês certamente conhecem de cor. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Graças a Deus por essa salvação eterna que Cristo Jesus garantiu para nós, através do seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, agradecer a Deus por estarmos aqui, e depois o irmão Lázaro vai nos dirigir em alguns campos. Ele mesmo vai orar e pedir as bênçãos de Deus para o nosso culto. Amém, oremos. Amado Jesus, nós colocamos, meu Deus, as nossas vidas diante do Senhor e te pedimos, meu Pai, esteja mudando nosso coração nesta noite, meu Deus. Transforma nossas vidas, faz de nós um canal de bênção em Tuas mãos, meu Pai, para que outras pessoas conheçam o nome santo de Jesus. Queremos dedicar ao Senhor todos os louvores, queremos dedicar esse culto ao nome santo do Senhor e engrandecer o Teu santo nome, meu Pai. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, amém? Uma alegria muito grande estar com os irmãos mais uma vez. E esse texto que o pastor Marcelo leu é um texto maravilhoso. E que fala assim que o Senhor, ele é rico em misericórdia, que o amor dele nos alcança, nos transborda. E é esse mesmo amor que fez Jesus subir aos céus e falou assim, que ele deixaria o Espírito Santo para nos consolar. E essa canção fala exatamente isso, sobre o poder do Espírito Santo. Eu convido os irmãos a cantar com muita alegria no coração essa canção junto com a gente.
Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos cantar mais uma vez, Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Nossas mãos levantadas, amém? As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vamos cantar no começo, Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, vamos levar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Só a igreja pode cantar assim? As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Se você quer fazer isso nessa noite, você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor, amém? Irmãos, nós vamos orar nesse momento. Eu estava sentado ali, estava pensando. Nós, infelizmente, estamos voltando a viver um tempo difícil, né? Todos vocês têm acompanhado aí, essa semana estourou aí o número de casos de Covid aqui em Poços de Caldas e não apenas aqui, né? Que foi só mais um lugar. Brasil todo, mundo todo, muitos casos. Graças a Deus que essa nova cepa não é assim tão letal quanto a última, né? Ou a antes dessa. Mas os casos estão explodindo, né? Então, eu estava ali cantando sem máscara, desci sem máscara. Aqui para falar não dá para ficar sem máscara, mas a hora que eu desço eu tenho que colocar máscara, né? Então me desculpem por ter descido aí sem máscara. Nós vamos arrumar uma máscara para a irmã Didi
E todo mundo que, se houver mais alguém... irmã Lucimara, pode pegar uma máscara ali para a irmã Didi? Se alguém mais... a senhora tem, a irmã, ela tem, irmã. Até combina com a roupa aí, ó, tá com calor. E aí nós vamos voltar a tomar alguns cuidados, né? Até agora não foi colocada nenhuma outra restrição ou voltada aquelas restrições mais rígidas em relação à igreja. Vamos orar até que não seja necessário isso, né? Mas pelo menos uso de máscara. Se alguém precisar, a irmã Lucimara está com máscara, mas parece que ninguém precisa, está todo mundo de máscara aí, viu, irmã? Então, distanciamento social, uso de máscara, uso do álcool em gel, né? Vamos tomar os nossos cuidados e orar que Deus nos proteja, né? Deus tenha cuidado de nós. Nós vamos orar pela Lívia, filha da irmã Andréia, que inclusive não está hoje à noite, também já não esteve na quarta, porque a Lívia testou positivo para a Covid essa semana, fez o exame essa semana e ela testou positivo, assim, sintomas bem leves, os demais da casa, graças a Deus, não estão tendo sintoma nenhum, mas vamos orar pela Lívia, que Deus possa restaurar a saúde dela e abençoar toda a família, e enfim, que Deus tenha cuidado de nós, né? Nós vamos fazer assim, se você tem algum pedido, e gostaria de, ao levantar a mão, dizer, eu tenho um pedido aqui no coração, normalmente a gente faz aqui na frente, então hoje nós vamos fazer assim, dos nossos lugares mesmo. Eu só gostaria que você levantasse a mão. Ao levantar a mão, você está dizendo, eu tenho um pedido no coração, Deus conhece qual é o seu pedido e eu vou orar por você. Tem alguém? Dá só um sinal com a mão. Todos vocês. Nós vamos orar e interceder por cada um. Vamos fechar os olhos e vamos orar nesse momento. Nosso bendito Pai, nós queremos te agradecer. Como lemos no início, Pai, nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Mas o Senhor, pelo seu muito amor com que nos amou, o Senhor, que é um Deus riquíssimo em misericórdia, nos salvou pela sua graça. E nós te louvamos porque hoje nós temos certeza absoluta, não por merecimento algum, porque não vem das obras, mas por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós temos certeza absoluta da nossa salvação eterna. E te louvamos, meu Pai, por esta certeza. Senhor, nós queremos com os corações gratos exaltar o teu nome, porque só o Senhor é Deus, meu Pai. O Senhor é merecedor de todo louvor e toda glória. E pedimos, ó Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Nós somos pessoas imperfeitas, mas nós queremos prestar ao Senhor um perfeito louvor, exatamente como o Senhor merece. Obrigado, meu Pai, pela presença destes irmãos. Muitos estão viajando e sobre eles nós oramos que o Senhor possa abençoá-los. Guarda os teus filhos que estão viajando, como o próprio pastor da igreja com a sua família. Proteja o meu Pai e que muito em breve ele esteja aqui com a irmã Luciana, conosco também adorando ao Senhor. E todos os demais que não puderam vir, o Senhor sabe o motivo, que a tua bênção esteja sobre os teus filhos. Abençoe a irmã Andréia, meu Pai, que está cuidando da Lívia. Oramos que o Senhor possa restaurar a saúde da Lívia. E obrigado porque os sintomas foram leves. A irmã Andréia e os demais não estão tendo sintomas. Que o Senhor possa guardar e abençoar aquela família. E oramos, meu Pai, por todos esses que levantaram as suas mãos. O Senhor conhece os nossos corações. E sabe, meu Pai, o que cada um de nós precisamos. Que o Senhor possa interceder em favor de cada um dos teus filhos nesse momento. A começar, meu Pai, pela paz de Deus que excede todo o entendimento, que o Senhor possa fazê-la brotar em nossos corações, e aumentando a nossa fé, ajuda-nos, Pai, a descansarmos no Senhor, e que o Senhor possa trabalhar, meu Pai, em favor de cada um de nós, que em Ti esperamos. Pedimos as Tuas bênçãos, e oramos, meu Pai, que esse culto realmente seja para o louvor e glória do Teu santo e bendito nome. Obrigado pela presença do pastor Diego. Oramos que ele nessa noite, quando nos trouxer o recado do céu, seja um instrumento do Senhor para abençoar os nossos corações. É a nossa oração e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos cantar mais um ou dois hinos e fazer o nosso melhor para a glória de Deus. Amém. Nós vamos seguir e prosseguir no conhecimento do Senhor. Amém? Então vamos cantar com alegria essa canção?
te busco, vamos lá? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero louvar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. A igreja cantando bem alto assim. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória a Deus, amém? A gente ainda vai cantar uma próxima canção. E enquanto nós cantamos ela, você tem a oportunidade de adorar o Senhor com seus dízimos, adorar o Senhor com suas ofertas. E essa é uma canção que, por mais antiga que seja, ela mexe muito com o meu coração. Ela fala sobre uma firmeza que a gente precisa ter no Senhor. Esse final de ano, eu passei o final de ano com a minha família e a gente passou lá em Salinas. E nós chegamos lá bem no dia da enchente, tanto que nós ficamos trancados de um lado da cidade e o outro cidade nós não podíamos atravessar, porque as pontes todas estavam interditadas. E a minha oração pelo meu povo, né? Eu falo que o povo de Salinas é meu povo, é que muita gente perdeu bens, perdeu animais, né? Que o pessoal da zona rural, mas que a firmeza deles venha estar no Senhor, que a firmeza da sua vida venha estar no Senhor. E você tem a oportunidade de também cantar essa canção com a gente. Amém? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver,
na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o céu clarim soar, irei com Ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Convido a irmã Patrícia para fazer uma oração para o culto. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo privilégio de hoje à noite estarmos aqui na tua casa. Senhor, nós podemos estar com essas portas abertas e com liberdade louvar ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esta liberdade. Senhor Deus, queremos te agradecer por cada um que chegou aqui, que o Senhor fale a cada coração. Queremos também, Pai, te agradecer pelas ofertas, pelos dízimos que foram agora dados. Que a tua bênção e a tua graça esteja sobre cada um de nós, ó Pai. E que possamos usar com sabedoria, Senhor, para a tua obra. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor realmente, nós temos que ter a nossa fé firmada em ti. Obrigada pela grande salvação que o Senhor nos deu. É no nome de Jesus, nosso precioso Salvador, que oramos. Amém. Muito bem, eu acho que pela primeira vez nós só temos os familiares do pastor Diego, que da outra vez não puderam vir, né? Ele veio sozinho. E temos algumas outras pessoas, como a família do irmão lá, que todo ano está aqui, né? Moisés, que já esteve aqui outras vezes. Todos são muito bem-vindos. É uma alegria para nós estarmos na casa de Deus. E o pastor Diego vai apresentar a sua família. Ele vai vir então. É um prazer tê-lo aqui novamente. Esteve conosco no ano passado, está conosco novamente. E ele vai falar da família, falar do seu ministério e vai pregar a palavra de Deus aos nossos corações. Nós vamos orar e pedir que Deus abençoe o pastor Diego nesse momento. Nosso bendito Pai, mais uma vez na tua presença, queremos pedir a tua bênção pela tua palavra que será entregue agora aos nossos corações. Use o teu servo para que ele, como instrumento do Senhor, possa falar exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Não dele mesmo, meu Pai, mas do teu Espírito. Que a tua palavra, com poder, alcance os nossos corações. É a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus te abençoe. Boa noite. Boa noite, meus amados irmãos. Saúdo cada um com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bom estar de volta aqui entre os irmãos. Em agosto, né? Em agosto do ano passado, eu tive o privilégio de estar aqui. E foi uma bênção conhecer os irmãos, conhecer alguns irmãos aqui, também conhecer o pastor. E aprove o Senhor de voltar no início do ano, dessa vez com a minha família, para a gente mais uma vez compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem feito no mundo, através de cada um de nós que tem orado pela obra missionária. Aí se a irmã já puder abrir o PowerPoint, daqui a pouco eu vou apresentar a minha família.
mas se a irmã puder já abrir o PowerPoint. Esse ano a gente, Missões Mundiais, tem como tema da campanha de missões Viva a Compaixão. O ano passado nós trabalhamos o tema Viva o Poder de Transformar, onde nós enfatizamos que cada crente no Senhor Jesus precisa, de fato, viver pelo Espírito Santo, viver pelo poder do Espírito, porque somente Deus é que opera através de nós, e esse é o Espírito Santo que nos capacita para fazer a sua obra. Por isso, enfatizamos o ano passado, viva o poder de transformar. E esse ano de 2022, a qual a gente pode dizer que estamos vivendo uma pós-pandemia, né? Por mais que está vindo essa nova onda, um pouco mais leve, mais vindo, né? Mas a gente vai trabalhar esse ano o tema compaixão, ao qual o nome do Senhor Jesus tem sido evidenciado em vários povos através da compaixão. Irmãos, são dezenas de projetos missionários onde as pessoas têm conhecido Jesus através da compaixão de sua igreja, que ora, que contribui, que envia os missionários para ali estar servindo. No momento de tanta dificuldade, principalmente com a alta do dólar, né, algo que a gente teve um impacto muito grande na receita, né, de missões mundiais, onde o nosso desafio era manter os missionários no campo, mas houve muitos pedidos de alimento, onde muitas pessoas do mundo todo estavam passando fome, né? Quem acompanha bem os noticiários vai constatar que até o final de 2019 a fome no mundo estava diminuindo, né? A ONU dizia que a curva da fome estava diminuindo, apesar de ainda o número ser muito grande, mas estava diminuindo. E com a pandemia, no início de 2020, a fome, então, no mundo começou a aumentar e muito. E através das ofertas dos irmãos, Missões Mundiais teve condições, além de sustentar os missionários, os projetos, doar mais de 15 mil alimentos em vários lugares do mundo, para cuidar e salvar pessoas que estavam desnutridas a ponto de morrer literalmente de fome. Então, obrigado pela sua contribuição, pelo seu apoio, e durante esse ano os irmãos irão ouvir bastante coisa sobre o que nós estamos fazendo no mundo para que o Senhor Jesus seja conhecido através da compaixão. E hoje você também ouvirá um desses projetos ao qual nós estamos trabalhando. E aí, pode seguir o próximo? E eu já quero convidar os irmãos amanhã, às 7h30 da noite, no Facebook de Missões Mundiais, no YouTube de Missões Mundiais, será o lançamento da campanha de Missões Mundiais, Viva a Compaixão. A Assembleia da Convenção Batista Brasileira começa nessa próxima semana. Então, o culto de lançamento será amanhã, às 10 horas, onde vocês conhecerão a música, os países que nós enfatizaremos este ano. Então, queremos convidar cada um dos irmãos, aqueles que puderem, acessem lá Missões Mundiais, né, o canal de Missões Mundiais no YouTube, e acompanhem essa grande celebração, ao qual nós nos alegraremos juntos para ver aquilo que Deus tem feito no mundo através de nós, amém? Então, fique convite, guarde aí na sua agenda. Aqueles que não têm o YouTube lá como inscrito, se inscreva também no canal de Missões Mundiais. Aí pode seguir, agora sim, a minha família, né, minha esposa, elas estão ali atrás também, vou pedir para elas ficarem em pé. A minha esposa Adeísa, a nossa filhinha Yasmin, que está ali na foto também, e em final de março, início de abril, vai vir mais uma, né, para a família, a Hannah, pode sentar, obrigado, e para completar então a nossa família, né, minha esposa Adeísa também foi missionária na África,
em agosto, quando eu estive com os irmãos, eu compartilhei um pouquinho do que Deus fez na minha vida na África, e a minha esposa também foi missionária ali. Nós nos conhecemos, nos apaixonamos enquanto estávamos lá no projeto, né? Eu sou do Rio de Janeiro, ela nasceu em Campinas, mas o pai dela é pastor em Ouro Fino, né? Ela cresceu em Ouro Fino até os 10 anos, depois ele foi a Barbacena, onde pastoreou durante 22 anos, depois esteve um tempo ali em Sorocaba e agora retorna a Ouro Fino, desde o ano passado está ali. Então essa é mais uma família, né, missionária que os irmãos estão conhecendo, e orem por nós para que Deus sempre nos direcione segundo a sua vontade, amém? Antes de irmos para o testemunho missionário dessa noite, vou pedir para a irmã voltar 2 slides. Eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé e abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Oi? Uhum. Ok, haverá o culto com as crianças, né? Então, as crianças já podem seguir, então? Então, elas já podem seguir, né? A professora, a tia Patrícia, né? Já está aguardando as crianças, né? Tem alguém que irá acompanhá-la só para... Ou elas já sabem o caminho? Já sabem, né? Se tiver, então, o irmão vai acompanhar as crianças até a sala ali. Então, Mateus, capítulo 9, versículo 35, é um texto que também fala da compaixão, do coração de Jesus, que também se importava com as pessoas. A partir do versículo 35 do capítulo 9, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. O 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a sua seara. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos edifica, ela nos exorta e ela nos ensina a te amar e amar ao próximo. Que o nosso coração possa, assim como o coração de Jesus, ter compaixão daqueles que não te conhecem e que possamos nos mover até eles para pregar a tua palavra. Te pedimos também pelas crianças que também prestarão culto ao Senhor, que o Senhor também possa falar com elas, que o Senhor possa abençoá-las e que elas possam crescer também na graça e no conhecimento da tua palavra e de ti. Continue falando ao nosso coração. Essa oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. É interessante, irmãos, tanto no capítulo 8, quanto no capítulo 9, a gente pode ver vários milagres que Jesus realizou. Jesus ressuscitou uma menina, Jesus curou os cegos, Jesus curou um servo de um homem, Jesus curou um paralítico, Jesus curou uma mulher com fluxo de sangue. E quando chega no versículo 35, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ia então passando por várias cidades e vários povoados. E o sentimento de Jesus ao olhar para eles foi de compaixão. De compaixão. Porque aquelas pessoas estavam aflitas, estavam desamparadas, como ovelhas sem pastor.
E quando eu olho para isso, a minha oração é que o meu coração possa ser como o coração de Jesus. Que no meu coração possa haver amor pelas almas perdidas. E é interessante que Jesus, ele não se importa apenas com o destino eterno das pessoas, se elas vão viver eternamente no céu com ele ou no inferno longe dele. Mas Jesus, o texto nos diz que Jesus, ele se importa conosco, com o aqui, com o agora, com o presente. Tanto é que a gente pode ver inúmeros milagres, onde Deus resgata a dignidade, Deus cura, Deus traz a vista ao cego, cura um paralítico. Então a gente vê como que Jesus se importa com o nosso bem-estar. Ele morreu na cruz para nos salvar, e essa é a maior prova de amor. Mas ele também se importa com os mínimos detalhes. E como é bom, irmãos, saber que somos amados pelo Senhor, amém? Esse Deus que criou os céus e a terra, criou todas as coisas, ele se importa comigo e se importa com você. Há uma frase que diz que Deus ama tanto as almas perdidas, Deus ama tanto missões, que ele fez do seu único filho um missionário. E louvado seja o nome do Senhor por isso. A palavra de Deus diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho. A prova de amor de Jesus a prova de amor de Deus é que ele deu o seu próprio filho. E quando a gente pensa na campanha de missões mundiais, ao qual a gente fala viva a compaixão, ao qual a gente reforça a igreja do Senhor Jesus aqui no Brasil, a amar o próximo, a amar as almas perdidas. O que evidencia na nossa vida o nosso amor a almas perdidas? O que eu e você temos dado para que o Evangelho chegue a outros povos? Será que nós temos orado? Será que nós temos contribuído? Será que nós temos ido para que o Evangelho chegue a outros povos? E pode seguir então mais 2 slides. Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos o que nós estamos fazendo no Oriente Médio para que a compaixão, para que o amor do Senhor Jesus chegue até aquelas pessoas. Eu tive o privilégio de ir ao Oriente Médio em 2018 e eu pude conhecer um projeto lindíssimo que se chama Tenda de Brincar, ao qual a gente vai conhecer hoje, aqueles que não conhecem, né? Aqueles que já conhecem a Tenda de Brincar irão conhecer um pouquinho mais. E, meus amados irmãos e irmãs, em 2015, nós ouvimos um dado da ONU que nos abalou, que mexeu conosco. A ONU dizia que crianças de 4 a 6 anos eram conhecidas como a geração perdida. Eles estavam classificando as crianças que nasceram no Iraque, as crianças que nasceram na Síria, como a geração perdida. Porque aquelas crianças nasceram no auge da guerra, tanto a guerra na Síria, como com o Estado Islâmico, fazendo estrago ali. Então a ONU disse, olha, as crianças de 4 a 6 anos, nós as consideramos como uma geração perdida. Essa geração a gente perdeu, porque elas vão viver com traumas, elas vão viver sem esperança, e foi tirado delas o direito que toda criança tem, que é o direito de brincar.
além de ter acesso à educação e à saúde. Quando nós ouvimos isso, nosso coração doeu e a nossa liderança se colocou diante do Senhor perguntando: Deus, o que nós podemos fazer para que não haja uma geração perdida? Como Paulo diz, não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Nós não nos conformávamos com essa realidade, e nós nos colocamos diante de Deus perguntando, e Deus deu a estratégia, que foi começar um projeto de alfabetização dentro dos acampamentos de refugiados, para crianças de 4 a 6 anos, ali elas seriam alfabetizadas, elas também, a gente trabalharia os traumas de guerra delas, porque algumas crianças fugiram, literalmente, passando por cima de pessoas mortas. Imagina o psicológico, emocional dessas crianças, e ali sendo alfabetizadas, trabalhando os traumas de guerra, elas teriam contato com o amor de Deus, e ali haveria esperança, haveria transformação, e assim Deus nos usaria para que aquela geração, naquele país, não fosse perdida. E louvado seja o nome do Senhor que esse projeto nasceu. A gente precisava de 15 mil dólares para começar, e uma igreja no Rio de Janeiro, sensibilizada com essa proposta, doou integralmente esse valor e conseguimos instalar. E aí no próximo slide os irmãos vão ver, essa é a sala de aula, irmãos, é dentro do acampamento de refugiados, as crianças sendo ali alfabetizadas, sendo ensinadas. Pode seguir o próximo. E há muitos brinquedos onde elas podem brincar, onde elas podem ser crianças, onde haverá o resgate, então, da infância delas. Pode seguir o próximo. Não, isso, volta o próximo. E é um projeto maravilhoso, irmãos. Para mim foi um presente de Deus estar ali, conhecer as histórias. Pode voltar uma foto. Há algumas professoras que são do acampamento de refugiados, e algo que acontece ali, quem mora no acampamento de refugiados, naquele local, ninguém pode trabalhar formalmente. Então, as pessoas que moram ali, a gente encontra pessoas de várias áreas profissionais, há médicos, há engenheiros, professores, pessoas que trabalham com serviços gerais, né, de limpeza, todos bons profissionais, mas que ninguém pode sair do acampamento para buscar emprego formalmente. Então, uma realidade muito difícil daquelas pessoas dependerem de ajuda internacional para sobreviver, porque foi um acordo que o governo fez. Olha, a gente vai receber essas pessoas, mas com a condição de que eles não saiam para trabalhar. Então, é uma realidade muito difícil. E nesse projeto, a gente, inclusive, a gente contratou pessoas do acampamento para dar aula, para ministrar, todas ali sob a supervisão da missionária. E todas essas pessoas que vocês estão vendo ali são da Síria, né? Essas crianças são sírias, elas fugiram da Síria, foram para um outro país, onde há esse projeto, e ali nós estamos, e louvado seja o nome do Senhor por isso. E esse projeto, irmãos, tem ganhado destaque internacional. Primeiro porque esse local onde o acampamento está, se a irmã puder voltar uma foto para os irmãos verem, é um acampamento dirigido pela ONU, né, pela Acnur, né, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Na foto não dá para ver, mas todo o acampamento é cercado com grades para proteger as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é um sentimento assim, não é prisão, mas para você entrar e sair, você tem que apresentar documentos, né? Ninguém pode trabalhar formalmente. E já foi um milagre de Deus termos um projeto
missionário ali dentro, um projeto onde é dirigido pela ONU. Muitas organizações, às vezes, quando vão fazer projetos humanitários, eles ficam do lado de fora e são as pessoas que saem para ser atendidas. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque a gente conseguiu, irmãos, isso foi um milagre de Deus, estar lá dentro do acampamento. Aí pode seguir mais uma foto? E em 2018, 2019, a ONU então selecionou no mundo todo alguns projetos para os refugiados. Eles selecionaram os 10 melhores projetos no mundo e premiaram. E que alegria dizer para os irmãos que a Tenda de Brincar, um projeto nosso dos batistas brasileiros, foi selecionado e premiado como um dos 10 melhores projetos no mundo para os refugiados. Amém, irmãos? Como isso alegrou o nosso coração. Financeiramente não teve prêmio nenhum, a gente estava até precisando, o dólar subindo, né? Não teve prêmio financeiro, mas houve um reconhecimento internacional, o que facilita, sim, a captação de recursos, mas esse reconhecimento fez com que outros acampamentos buscassem a nossa ajuda. Então, hoje, outros acampamentos de refugiados estão indo até a nossa missionária, buscando ajuda e pedindo: abre um projeto desse aqui também, pede a sua organização para abrir, nossas crianças precisam de vocês. Então, meus amados, aquele povo está clamando por ajuda, e o nosso coração fica apertado para abrir outros projetos, está no planejamento, mas ainda nos falta recurso financeiro e pessoas capacitadas para isso. Ore, como a gente leu no finalzinho do texto, né? Rogai ao Senhor da Seara que envie mais trabalhadores, né? A gente tem clamado ao Senhor que envie mais pessoas para trabalhar na Tenda de Brincar. E a outra boa notícia é que alguns diretores de escola foram também procurar nossa missionária para saber o que você faz com essas crianças. Porque depois que elas completam 6 anos, elas vão para a escola do governo, né? E os diretores estão admirados com a disciplina das crianças, com o desenvolvimento intelectual delas. Elas têm sido as melhores alunas e alunos das escolas. Então, os diretores também têm procurado nossa missionária para saber o que acontece ali, que as crianças se destacam nas disciplinas. Amém, irmãos? E essas são algumas oportunidades que Deus nos dá, então, de compartilhar. E por último, para a gente seguir para o próximo slide, tanto nesse local da Tenda de Brincar, quanto no outro local que os irmãos vão conhecer, entre os sírios, praticamente todos são muçulmanos. E aí eu quero lembrar de vocês um versículo que diz o seguinte: o amor de Deus nos constrange. Eu fico constrangido com o amor de Deus. Quando eu olho para a minha vida, eu que sou pecador, como os irmãos, nós somos falhos, e a gente olhar para Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, esse Deus perfeito, e por Ele nos amar, Ele vem ao mundo para viver, sofrer e morrer na cruz, para nossa salvação, é algo que me constrange. Tamanho amor que Ele teve por nós. E o amor de Deus evidenciado nas nossas ações, tanto de oração, de ofertas e de envio de missionários, tem constrangido aquelas pessoas, os muçulmanos. Porque muitos crescem não gostando muito de cristãos, né?
E aí, no momento de dor, da guerra, de recomeçar, como está aqui, aquelas pessoas recomeçando a vida, deixaram a casa, a sua história, fugiram do seu país, muitos com a roupa do corpo, foram para um outro país, e alguns deles fugiram justamente por conta do Estado Islâmico, que defendia o califado, que defendia uma rigidez islâmica, muçulmana. E aí, quando eles estão recomeçando a vida no acampamento de refugiados, no momento de maior aflição, de dor, de angústia, quem é que está cuidando dessas pessoas? Quando os pais dessas crianças perguntam qual é a religião da nossa missionária, ela fala: eu sou cristã. Mas não só isso, a nossa missionária diz que são os cristãos que têm mantido esse projeto para cuidar das crianças. O que acontece? Elas pensam: olha, no momento de maior fragilidade, no momento que eu mais precisei, quem está cuidando de mim são os cristãos. E aí eles são constrangidos com o amor do Senhor. E essa compaixão de ir até eles, cuidar deles, tem feito com que eles abram as portas das suas casas para perguntar mais da nossa fé, do que nós acreditamos, quem é o nosso Deus, o que nós cremos. E com isso, o amor de Deus e a palavra de Deus tem sido pregada. Amém? Então, muito obrigado, porque através dos irmãos, esse projeto tem acontecido. E aí pode seguir. E o próximo, mas não só nessa região onde acontece a tenda de brincar, está sendo transmitido, né? É por isso que eu não estou falando o nome do país, né? Mas ao norte do país, mais ao norte de onde acontece a tenda de brincar, há um outro grupo étnico, que são os Iázides. Os Iázides, eles são curdos, né? Mas eles têm uma religião própria, que algumas pessoas os classificam até com uma outra etnia. E os Iázides foram a etnia que mais sofreu na guerra. Foram a etnia que mais sofreu nas mãos do Estado Islâmico, porque eles são considerados como adoradores de Satanás, por conta da religião deles, né? Na teologia deles, um anjo brigou com Deus, se rebelou, perdeu, e quando o anjo perde, ao invés de Deus puni-lo, Deus fica admirado com a sua coragem e o exalta. E Deus então dá ao mundo, ao qual nós vivemos, a esse anjo o governo, né? E esse anjo tomou forma de pavão, é conhecido como o anjo pavão. Então a etnia Iázide tem como anjo pavão o seu objeto então de devoção, de adoração. Então, tanto na teologia muçulmana como cristã, qual é o anjo que se rebelou, né? Então, para nós que somos cristãos, nós olhamos com um olhar de graça, compaixão e misericórdia. Mas, quando se levantam grupos radicais extremistas, e o último que se levantou naquela região foi o Estado Islâmico, para eles não tem conversa. Vamos exterminá-los. Então, o Estado Islâmico deu chance para cristãos de se converterem ao islamismo, mas para a etnia Iázide não. E eles passaram por várias tentativas de genocídio nos últimos séculos, né? Você pode até pesquisar genocídio Iázides. Você vai ver que na história deles, sempre que se levanta um grupo radical islâmico, há tentativa. E a última tentativa de genocídio foi com o Estado Islâmico. Uma das ações mais fortes foram em 2013 e 2014, né? E então essa foto mostra um pouco o terror que aquela etnia viveu e que as mulheres principalmente viveram, né?
Os irmãos acompanharam nos jornais, creio que a maioria, às vezes o leilão, né, de mulheres sendo leiloadas, sendo vendidas, tanto como escravas domésticas e sexuais. Então, a maioria dessas mulheres eram da etnia Yazidi. Então, quando a gente chegou para trabalhar com eles, o nosso sentimento foi assim, de se sentir pequenininho e pensar, Deus, né? Eu pensando, o que eu fui trabalhar com esporte ali, com as crianças, né? Falei, Deus, o que eu tenho aqui para oferecer para esse povo que tanto sofreu? Mas aí foi maravilhoso Deus ministrar o nosso coração, a nossa vida, e nos mostrar que quem faria não seria nós, quem faria seria Ele, através de nós. E que o amor e o poder dEle, a alegria dEle seria evidenciada e contagiado por todas as pessoas. E foi isso que aconteceu. E antes de ir para a próxima foto, eu já quero fazer um convite para os irmãos. Daqui a pouco os irmãos vão ver a minha foto, né? A gente tem até algumas fichas aqui que daqui a pouco a gente vai distribuir para os irmãos, porque assim, eu quero preparar o coração de vocês, porque noite missionária, culto missionário, é culto de desafio, né? Prepare o seu coração, porque você será desafiado. Oi? O som tá bom? Eu pensei que a irmã estava falando comigo aqui. Então, prepare o seu coração, porque você vai ser desafiado. E um dos desafios será ir ao Oriente Médio e a pena de brincar, né? Quem sabe Deus não te envia para lá, para trabalhar conosco, para ser usado pelo Senhor. Antes da pandemia, Missões Mundiais enviava em torno de 500 pessoas por ano para diversos lugares do mundo. E assim, as viagens são em torno de 10 a 15 dias. E sempre quando eu vou, é isso que eu falei da outra vez, né? Sempre quando eu vou a alguma igreja, sempre no final do culto, uma irmã fala, Diego, meu sonho sempre foi ir à África ou algum projeto aqui. Então, eu quero dizer que esse sonho é possível ser realizado em missões mundiais. São viagens de 10, 15 dias, onde nas suas férias você pode se programar e estar no campo missionário abençoando os projetos. E os aposentados é mais fácil ainda, né? Já está aposentado, né? Então, aí pode ficar mais de 10 dias, se quiser ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, vocês serão muito bem-vindos. E esse é o meu primeiro desafio. E daqui a pouco você vai receber essa ficha. E se você tem o desejo de fazer uma viagem missionária, marca na ficha viagem missionária, que a Junta de Missões Mundiais vai entrar em contato com você. Esse é o primeiro desafio. Amém? Amém ou não amém? Pode seguir, irmãos? E olha que maravilha. Eu estava receoso, preocupado, mas uma simples bola amarela, com um sorrisinho, foi o suficiente para fazer brotar no coração daquelas crianças uma alegria, que a gente olhava ali, a equipe olhava e falava, nem parece que essas crianças viveram o horror da guerra, que viram pais, tios sendo assassinados, atravessando aqueles desertos, né, marrom, atravessando dias e dias, muitos sem água, né? Nem parece que eles viveram o horror da guerra. E aí pode seguir o próximo. Essa foto eu ali com as crianças, né? Como eu falei, eu fui trabalhar com esporte, né? E esporte, minha esposa é professora de educação física, né? E eu gosto muito de esporte, né? E eu fui trabalhar com as crianças. E qual era o nosso objetivo ali? Fazer as crianças se alegrarem. Esse é o nosso objetivo. Olha que interessante. A gente saiu do Brasil, atravessamos o mundo, fomos para o Oriente Médio para quê?
fazer aquela garotada brincar. E fazer aquelas crianças brincarem evidenciaria o amor de Deus e abriria portas para compartilhar o Evangelho. E foi isso que aconteceu. Então, meus amados irmãos e irmãs, missões é muito maior do que a gente pensa. E atividades simples geram um grande impacto. E esse dia ali, apesar de ser uma foto bem descontraída, foi um dia de caos. Foi um dia de caos que se transformou em diversão. Esse acampamento de refugiados é dirigido por uma organização alemã. Então, eles são bem organizadinhos, né? E no Brasil ainda, a orientação foi o seguinte: olha, Diego, você vai trabalhar em torno de 15 a 25 crianças por turno, né? De manhã e à tarde. Seriam em torno de 35 a 50 crianças. Esse foi o planejamento, né? Então, a gente ia dividir em dois, né? Eu ia trabalhar com metade, a outra equipe com a outra metade. Então, calculei 15 a 25. Então, todo o planejamento aqui no Brasil de atividades foi em torno de 15 a 25 crianças. Daqui a pouco a gente vai soltar um vídeo, o vídeo tem áudio, e aí os irmãos vão constatar que não apareceu 25 crianças. Apareceu muito mais, irmãos, foi um caos, assim, veio criança, parecia que brotava criança do chão, assim, de tanta criança, aquela gritaria, e querendo pegar o colete e ajudar a levar, e eu falei, não vai dar certo, e um caos, gritando, aí, para eu tentar acalmar, eu apitei, né, eu estava com apito, comecei a apitar para ver se acalmava, e quando eu apitei, as crianças gritaram Brasil. Aí eu apitei de novo, as crianças gritaram Brasil de novo. Aí eu saí um pouquinho perto da van, de onde seria o trabalho com as outras crianças menores, elas foram atrás de mim. Aí eu fui mais um pouquinho, elas foram, eu comecei a correr, elas correram atrás de mim. E foi isso durante 1 hora, irmãos, quase 1 hora, correndo, apitando, gritando Brasil, e aí coloquei as crianças nas costas, e foi assim durante quase 1 hora, né? E aí virou festa, né? E foi um momento muito legal de improviso ali. E aí, à tarde, a gente já conseguiu nos adaptarmos, né? Então, só para dizer para vocês, se vocês forem para algum lugar e o negócio der errado, não se desespera não, né? Peça a Deus criatividade para você se adaptar. E aí, à tarde, ao invés da gente trabalhar com 15 a 25 crianças à tarde, depois de manhã, era a cada 20 minutos. A cada 20 minutos entrava um grupo, né? Para dar todo mundo. E aí você pode ver, pode seguir, né? Pode ver, isso aí já foi à tarde, né? Olha quanta criança ali na quadra. Então a gente começava fazendo uma brincadeira rápida de explosão ali, para todo mundo brincar, e depois elas saíam, e aí sim começava o grupo, né? De 15, pode seguir o próximo. Aí você vê as atividades, né, esportivas ali. E aí pode então colocar o vídeo e você vai dizer então se tinha 15 ou 25 crianças. Enquanto ela coloca ali, era muito interessante nos intervalos das atividades. Porque aquela festa, aquela alegria, aquele alvoroço ali era maravilhoso ver o semblante dos pais e das mães. Muitos ficavam assim, sabe? Com a mão no queixo, admirados, felizes, né? E no intervalo eles nos perguntavam, mas vem cá, o que motivou vocês saírem do Brasil a vir brincar com nossas crianças? O que motivou vocês a irem para lá? E os irmãos sabem o que nos motivou a estar ali. Aí eu quero fazer uma pergunta. Você sabe responder o que motivou a gente estar ali? Sim ou não? Sim. Então, eu quero dizer que todos vocês já estão prontos para fazer uma viagem missionária conosco. Se você sabe qual é o motivo de viver a compaixão, de amar ao próximo, você está pronto para fazer uma viagem. Aí o vídeo está pronto? Se tiver, já pode soltar, por favor, que aí a gente já vai caminhando
para o final. Então, enquanto ela vai preparando, quer que eu continue aqui ou vou continuando falando? Enquanto ela prepara ali, algo que também tocou o nosso coração. Agora eu vou falar para quem tem dons, talentos e profissão. Entre nós havia uma psicóloga. Não sei se tem psicólogo aqui na igreja. Tem psicólogo? Não sei se tem. Tem? Tem psicólogo aqui, né? Não está aqui hoje, mas tem. E ela foi trabalhar, essa psicóloga foi trabalhar com as crianças. Quando a missionária soube que aquela voluntária que foi passar 12 dias ali era psicóloga, ela chegou e falou assim, olha, tá embaçado assim para não mostrar o rosto das crianças, né? Ela falou assim, você é psicóloga? Ela falou, sou. Falou, cara, você não. Aí pegou ela pelo braço assim, ó. Falou, você não, você vai andar comigo. Você vai andar comigo. Ele falou, mas onde? Ela falou assim, eu vou te levar para visitar principalmente as mulheres que foram capturadas pelo Estado Islâmico, que foram libertas e hoje estão aqui. E elas precisam muito de um acompanhamento psicológico, emocional. E então você vai ser uma bênção na vida delas. E meus amados, que experiência aquela voluntária teve, sabe? Ela antes, aqui do Brasil, ela acompanhava nos noticiários o drama dos refugiados, acompanhava nos noticiários o drama das mulheres que sofriam violência física, sexual do Estado Islâmico. Ela orava por ela, o coração doía, mas de um dia para o outro, pelo fato de ela ter se colocado à disposição do Senhor de fazer uma viagem missionária, ela estava de frente com aquelas mulheres. E como profissional ela pôde clinicar. E como serva do Senhor, ela pôde ministrar da parte de Deus aquelas mulheres que em Deus, em Jesus, a cura, a transformação, a restauração. E é um privilégio, irmãos, que a gente quer abrir para vocês também. Então aí pode soltar o vídeo e aí os irmãos vão me dizer se tem 15 a 25 crianças. E esse foi o último dia, a gente indo embora, dentro da van, e as crianças correndo atrás da van. E aí não teve um que você acabou de chorar, irmãos. Aquele foi o último dia. E para muitos ali, inclusive eu tenho muito desejo de retornar, mas eu pensava assim, talvez eu nunca mais vejo o rostinho dessas crianças, daquelas pessoas. A gente trabalhou 3 dias ali com eles, de manhã e à tarde, e foi uma experiência maravilhosa. Se você puder ir passando o próximo slide, né? Pode passar. Volta, por favor, na próxima. Foi uma experiência maravilhosa, irmãos. E um sentimento muito estranho, sabe? Tá dentro de um acampamento de refugiados. Ver aquelas tendas, aqueles containers, assim, e tentar imaginar o sofrimento que aquelas pessoas passaram
até chegar ali. Apesar da tristeza, o nosso coração ficava grato a Deus, fica grato a Deus porque é um casal de missionários ali. O nosso sonho é abrir uma tenda de brincar nesse local, igual a no outro, mas nos faltam recursos financeiros e pessoas capacitadas para cuidar. Os missionários que ali estão, eles são muito capacitados. A própria missionária que ali está, ela é PhD em farmácia, né? Ela é muito capacitada, mas criança, projeto de educação não é a área dela, né? Então a gente tem orado para uma família ir ali e cuidar do projeto. E aí pode seguir o próximo, já finalizando. Hoje a tenda de brincar, ela cuida de 90 crianças por dia. E aí prepara o coração, porque eu vou te desafiar daqui a pouquinho. E o custo mensal da tenda de brincar é $5.500 mês. E eu vou dizer para os irmãos que nosso coração apertou um pouquinho, porque esse projeto ficou mais caro. Início de 2020, final de 2019, mas eu vou falar, início de 2020. Esse projeto, ele custava $5.500, então, ele na época ele custava em torno de R$22 mil, em janeiro de 2020. Hoje esse projeto está bem mais caro. Sabe quanto que esse projeto custa hoje para Missões Mundiais, para nós? Ele está bem mais caro. Sabe quanto custa? $5.500. Mas ele está bem mais caro. Porque em janeiro de 2020 o dólar estava aproximadamente R$4. Então ele custava 22 mil. Hoje o dólar está na faixa de 5,60, 5,70. Então esse projeto hoje custa mais de 33 mil reais. E aí os irmãos podem ver como que o aumento do dólar afeta diretamente nos projetos de missões mundiais. Porque aqui no Brasil, quando a gente oferta R$1, é R$1. Né? Mas quando a gente oferta para missões mundiais, hoje, quando a gente oferta R$1, equivale a aproximadamente 18 centavos de dólares. 18 centavos. E em euro, é aproximadamente 15 centavos de euro. R$1. Então, ore pela economia do nosso Brasil. Mas, independente do valor do dólar, a gente não vai parar. A gente vai recuar. E eu quero então apresentar para os irmãos, pode seguir, o novo local da Tenda de Brincar 2. A ONU já nos deu espaço. Eles disseram que vão reformar aqui, né, que tá um pouco as coisas estão quebradas ali. Eles vão reformar e vão nos entregar. Pode seguir o próximo? Então, esse é o espaço da nova Tenda de Brincar. E ali a gente vai cobrir, colocar cobertura, vai colocar os brinquedos ali. Embaixo aqui, nesse container, como acontece na Tenda de Brincar 1, ali vai um gerador a diesel, porque no verão dá picos de 50 graus, e no inverno às vezes neva, chega a zero, abaixo de zero. Então, enquanto o projeto funciona, mesmo se acabar a luz, a gente liga o gerador a diesel, e aí vai ter ar-condicionado ali, tanto para esfriar, como para aquecer nos dias frios. E a gente também precisa, irmãos, de $15 mil para a instalação, para os equipamentos, gerador, e começar as aulas, que vai ter o custo mensal de $5.500, e aí a gente vai ter o custo de $11 mil mês. É um desafio? Óbvio, né? Mas a palavra de Deus diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E a gente não vai medir esforços para abençoar aquelas crianças, aquelas pessoas ali. Pode seguir? E aí, eu faço a pergunta, né? O que você daria por esses sorrisos? Né? O que você daria
para ver uma geração resgatada em nome do Senhor Jesus? Será que você daria um pouquinho do seu tempo? Esse é o meu desafio. Que a igreja e que os irmãos individualmente adotem a tenda de brincar em oração. E aí, se puder então distribuir a ficha, se Deus tocou no seu coração para você ser um intercessor por esse projeto, você pega essa ficha e marca orando. E a gente vai entender que você vai ser um intercessor desse projeto. E quando você marca orando, preenche essa ficha, nos entrega, Missões Mundiais vai cadastrar você no nosso banco de dados e uma vez por mês vai enviar para você informações. E com essas informações você vai poder orar especificamente pelos projetos. Porque eu acredito que a partir de hoje os irmãos irão orar pelas crianças ali do Oriente Médio, sim ou não? E por que os irmãos vão orar? Porque vocês receberam uma informação. Então, quando você preenche aqui orando, coloca o seu nome e os seus dados, a gente uma vez por mês vai enviar a informação para você orar especificamente pelos projetos. E aí eu vou pedir encarecidamente aos irmãos que antes de ir embora, preencha a ficha e nos entregue. Porque com a correria do dia a dia, a gente tem visto que muitos levam a ficha para casa e não devolvem. E se você não tem tempo para preencher tudo, a única coisa que eu peço é, coloque o seu nome, coloque o seu telefone, que a gente liga para você e pega o restante dos dados, ok? Então, se você não tem tempo, o missionário falou, já passou do horário aqui, né? Você ainda está sem tempo, coloque o seu nome e o seu telefone. E por último, não tem como falar de oferta, né, irmãos? Se esse projeto acontece, é porque as igrejas estão ofertando. E eu vou fazer uma pergunta, quem aqui tem, irmãos? Será que alguém aqui tem $5.500 para ofertar mensalmente? Não, ninguém, né? Mas eu quero dizer algo que vai animar o coração de vocês. Missões Mundiais, a maioria das ofertas que nós recebemos não são ofertas grandes, não. A maioria das ofertas que a gente recebe são pequenininhas, são poucas. E como é maravilhoso ver que o grande volume de pequenas ofertas é que tem feito essas maravilhas no mundo. Mais de 80 países, mais de 1.700 missionários. A sua oferta sustenta mais de 1.700 missionários em 79 países, para ser preciso. Então, ninguém aqui tem $5.500 por mês para ofertar. Mas talvez com R$30 você possa abençoar esse projeto. Às vezes é um lanchinho que você deixa de fazer no mês e você tem o privilégio de ofertar. Então, se nessa noite você vai doar parte do seu recurso financeiro para esse projeto, marca aqui ofertando. E aí você pode escolher o valor aqui embaixo. Só faça isso. Coloca ofertando, seu nome, seu telefone e o valor da oferta. E o restante, a gente faz o contato. Eu quero agradecer, já chamar aqui o irmão. Pode seguir o próximo slide. Para quem está nos acompanhando pela internet, né, e você não tem como pegar essa ficha, esses são os dados bancários, né, o CNPJ de Missões Mundiais é o Pix da Junta. Você pode fazer a oferta para uma dessas contas e depois entrar em contato com Missões Mundiais, dizendo, olha, esse depósito aqui foi para a tenda de brincar. E a oferta será direcionada para lá. Amém, meus amados? Gostaria de convidar os irmãos então a ficarem de pé. Muito obrigado pelo tempo, obrigado por me receberem de novo e principalmente, obrigado por vocês estarem no Oriente Médio
na tenda de brincar. Amém, irmãos? Vocês estão lá. Quando os nossos missionários abraçam aquelas crianças, é a PIB Poços de Caldas abraçando aquelas crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque o teu amor nos constrange. Obrigado, Senhor, porque quando o Senhor olhou as multidões, o Senhor teve compaixão delas. O Senhor teve compaixão de mim. O Senhor teve compaixão dos meus irmãos presentes aqui. E é por isso que nós estamos aqui rendendo honra, glórias, louvores ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que morreu, mas que ressuscitou e vive e para todo sempre, e que temos a certeza de que um dia voltará para nos buscar. Obrigado porque a salvação nos alcançou, mas que o nosso coração se encha de compaixão por aqueles que estão desgarrados, aflitos, como ovelhas que não têm paixão, que não têm pastor. Que o nosso coração encha de compaixão por eles, e assim nós possamos agir em direção a eles, orando, ofertando e indo, se assim o Senhor nos chamar e nos der a oportunidade. Obrigado por esta igreja, obrigado pelos meus irmãos que estão aqui, e usa-nos, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. É essa oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, muito obrigado. E aqueles que pegaram, por gentileza, entreguem para nós no final do culto, tá bom? Que Deus os abençoe. Não vá embora sem preencher e entregar para o pastor. E deixe Deus usar você na obra missionária. Vamos orar mais uma vez. Depois dessa oração, estaremos despedidos. Pai, agora nos despedimos, orando que o Senhor abençoe cada um de nós, nos dando uma semana abençoada, e que esse testemunho que hoje vimos possa continuar falando e desafiando os nossos corações, para também, meu Pai, nos envolvermos na obra do coração de Deus. E agora oramos que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito esteja com todos nós, nos dando uma semana na Tua presença. É a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe. Boa semana a todos. Estaremos aqui na quarta-feira às 19h30 para o culto de oração e estudo bíblico.